paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus, mais uma oportunidade juntos. E mais uma vez, vamos nos encher da sabedoria, dos conselhos, da direção que o nosso Senhor nos dá, para podermos vencer as dificuldades desse mundo e termos mais e mais conhecimento sobre a espiritualidade que nos cerca, que faz parte do nosso ser. Falando sobre espiritualidade, gostaria que os irmãos gravassem essa palavra e meditassem a respeito dela. Está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Irmãos, vamos falar um pouco sobre a nossa espiritualidade. Aqui nós temos um relato da morte de Cristo, o propósito, claro, para nos salvar. Somos todos conhecedores do propósito do nosso Senhor em relação a um propósito que não tem como descrever o sofrimento, a dor, a humilhação, sem aquele homem ter um erro, sem aquele homem ter um pecado. Mas o propósito, como eu disse, se findou nele. Através de sua morte, conhecemos a salvação. Irmãos, hoje eu sempre bato muito nessa tecla. A questão das pessoas hoje buscarem sempre o melhor, querem as melhores TVs, os melhores carros, morar nas melhores casas, fazer as melhores coisas que puder fazer enquanto está vivo. Mas, irmãos, vamos começar por esse pensamento. Primeiro, continuar vivo. Nós sendo espirituais, sabemos que a nossa vida, ela não termina aqui. Ela se dá continuidade. Então, esse plano terreno, claro, promessa do nosso Senhor que nós viveríamos o melhor dessa terra, está sobre mim, está sobre você. É claro que o nosso Senhor e Pai, Ele também gostaria que nós vivêssemos o melhor dessa terra, mas não perdêssemos a nossa espiritualidade em troca disso. Hoje, eu vejo pessoas vendendo a sua espiritualidade por vaidade, se entregando à carnalidade e esquecendo do Espírito, esquecendo que o excesso de materialismo, o excesso de vaidade, o excesso do mundo sobre nós, ele vai dinamitando a nossa espiritualidade, logo nos separando dessa ligação que nós temos com o nosso Senhor. Irmãos, hoje o número de pessoas que buscam a espiritualidade, ela tem diminuído muito. Exatamente porque hoje o mundo tem corrido atrás de uma desmistificação da religião. Nós precisamos do nosso Senhor. Nós precisamos de não de um sistema religioso. Nós precisamos da verdade. Nós precisamos de pessoas que nos digam: olha, independente do que você passou, independente das coisas que você tem ou não tem, vamos lutar pelo mundo espiritual. Vamos lutar por um crescimento, não só nesse plano terreno, mas no plano espiritual também. As pessoas ainda estão hoje e sempre. Eu acredito desde quando o mundo é mundo, as pessoas sempre correram atrás das coisas que envaidecem a carne. Mas, irmãos, não podemos nos esquecer. É o Espírito que importa. Porque pense nesse propósito que já disse uma vez a vocês. Nascemos nus e morreremos sem levar nada. Eu acredito que o exemplo já nos é dado a partir do momento que nascemos e deixamos esse plano terreno.
Se algo material ou se alguma vaidade, se algo fosse importante aos olhos do nosso Criador, é claro que você acha que ele deixaria isso se perder aqui? Claro, se fosse algo importante, vital para a nossa vida espiritual, nós viveríamos o além plano terreno, mas não é assim. O que importa realmente é a nossa espiritualidade. É o que nos fortalece, é o que nos dá ânimo para ajudar, para vencer esse mundo, para crer. Como eu disse até no vídeo passado em relação à fé, a fé não é um sentimento apenas de crença, mas é uma certeza de não estarmos sozinhos, porque quando você crê, o nosso Senhor caminha ao teu lado. O Espírito Santo de Deus está sobre você já. Então, irmãos, pense um pouco mais na sua espiritualidade. Reflita um pouco mais sobre aquilo que você tem deixado de lado por causa do celular, por causa da TV, por causa do computador, por causa de viagens, por causa de coisas. A sua espiritualidade, ela tem que estar num patamar mais alto que as coisas. Adore o Senhor, busque pela sua espiritualidade, busque por um propósito. Busque por um propósito verdadeiro espiritual. E você vai ver o crescimento e o ânimo que virá dentro de você. Pode ser que você questione isso e diga, mas da onde vem essa alegria? E você vai saber que quanto mais fortalecemos o Espírito, mais vivificamos a nossa alma. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.